A Ilha do Dr. Moreau H.G. Wells, capítulo 19, o feriado de Montgomery. Depois de tratar disso, tomar banho e comer, Montgomery e eu fomos ao meu quartinho e conversamos a sério sobre nossa situação pela primeira vez. Era perto da meia-noite. Ele estava quase sóbrio, mas com a mente perturbada. Moreau exercia uma estranha influência sobre sua personalidade. Acho que ele jamais pensou que Moreau algum dia fosse morrer. Aquela tragédia era um colapso repentino dos hábitos que se tornaram parte de sua natureza nos 10 ou mais anos monótonos que passou na ilha. Ele falava de forma vaga, respondendo a minhas perguntas de forma indireta, sem entrar em muitos detalhes. Que mundo mais idiota, ele falou. Que absurdo tudo isso. Não tive chance de começar minha vida. Sempre quis saber quando isso ia acontecer. 16 anos sendo atormentado por babás e professores. 5 anos em Londres me esfalfando para estudar medicina, comendo mal, morando mal, me vestindo mal, adquirindo maus hábitos. Um fracasso. Eu não sabia de nada. E então vim parar nesta ilha selvagem. 10 anos aqui. E para que tudo isso, Prendick? Somos simples bolhas de sabão sopradas por uma criança? Era difícil lidar com esse tipo de desabafo. No momento, precisamos nos concentrar em como sair desta ilha, falei. De que adianta sair daqui? Sou um exilado. Para onde eu voltaria? Para você é muito simples, Prendick. Coitado do velho Moreau. Não podemos deixá-lo aqui para que comam a carne dos seus ossos. Do jeito como as coisas estão, além disso, o que vai ser da parte boa do povo bicho? Bom, eu disse, podemos cuidar disso amanhã. Pensei em fazermos uma pira com aquela lenha e queimar o corpo, e outras criaturas. E o que vai ser do povo bicho? E eu aqui não sei. Acho que os que foram feitos a partir de predadores vão fazer besteira mais cedo ou mais tarde. Não temos como acabar com todos eles, certo? Presumo que seria isso que a sua humanidade sugeriria, não? Mas eles vão mudar. Com certeza vão mudar. Ele continuou falando de forma inconclusiva até eu sentir que minha paciência estava se esgotando. Maldição! Ele exclamou quando fiz algum comentário mais petulante. Não está vendo que eu estou numa situação ainda pior que a sua? Levantou-se e foi pegar outro conhaque. Beba, falou ao voltar. Seu santo do pau oco, seu ateu ilógico, beba. Eu não, respondi, e fiquei simplesmente observando seu rosto sob a luz amarelenta do lampião de parafina, enquanto ele afogava as mágoas de forma cada vez mais ruidosa na bebida. Tenho lembranças de tédio infinito. Montgomery começou uma defesa tola e sentimental do povo bicho, e de Emling, que, segundo suas palavras, era a única criatura que algum dia gostou dele. E então, uma ideia me ocorreu. Diabos! Uma ideia lhe ocorreu. Diabos! Exclamou ele, ficando de pé, com passos cambaleantes e apanhando a garrafa de conhaque. Por algum lampejo de intuição, percebi qual era a sua intenção. Não dê bebida para esse animal, eu falei, levantando para encará-lo. Animal, retrucou ele, animal é você. Ele vai beber como um bom cristão. Saia da minha frente, Prendick. Pelo amor de Deus, falei. Saia da minha frente. Ele rugiu e, em um gesto repentino, sacou o revólver. Muito bem, falei. E abri passagem, chegando a pensar em avançar sobre ele quando pôs a mão na fechadura. Mas desisti ao me lembrar do meu braço quebrado. Você virou um animal. Com os animais deve conviver. Ele escancarou a porta e parou, me encarando de canto de olho, posicionado entre a luz amarelada do lampião e o pálido luar. As órbitas de seus olhos eram manchas escuras sob as sobrancelhas ralas. Você é um pedante, Prendick, um tolo. É movido por medos e fantasias. Não tem a menor convicção. Estou decidido a cortar minha própria garganta amanhã.
e hoje vou aproveitar a noite como se fosse um feriado. Ele virou as costas e saiu para a luz do dia, para a luz da lua. Emling, ele gritou, Emling, meu velho amigo. 3 vultos apareceram sob a luz prateada na extremidade da praia. Um era de uma criatura coberta com panos brancos, seguido por 2 silhuetas escuras e indiscerníveis. Os 3 pararam e ficaram observando. Foi quando vi os ombros curvados de Emling contornando o muro da casa. Bebam, gritou Montgomery, bebam, seus brutos, bebam e sejam homens. Diabos, como eu sou inteligente. Morro se esqueceu disso. É o toque final. Bebam, estou dizendo. E, brandindo a garrafa na mão, Montgomery saiu em uma espécie de trote acelerado para o oeste, com Emling colocando-se entre ele e os vultos que perseguia. Fui até a porta. Eles já haviam se tornado indistintos sob o luar, quando Montgomery deteve o passo. Eu ouvi servir uma dose de conhaque puro para Emling, e então as 5 figuras se fundiram em um único e vago borrão. Cantem, ouvi Montgomery gritar. Cantem todos juntos. Maldito seja Prendick. Isso mesmo, de novo. Maldito seja Prendick. O borrão indistinto se separou em 5 figuras e afastou-se lentamente pela praia reluzente. Todos começaram a urrar a plenos pulmões, gritando insultos dirigidos a mim ou a qualquer outro desabafo que o conhaque incentivasse. Em seguida, ouvi a voz de Montgomery à distância. À direita! Seus gritos e urros passaram para a escuridão entre as árvores da ilha. Devagar, bem devagar, eles avançaram até que eu não conseguisse ouvi-los. O esplendor pacífico da noite se estabeleceu outra vez. A lua ultrapassara o meridiano e começava a descer rumo a oeste. Estava cheia e bem brilhante, navegando pelo céu azul e sem nuvens. À sombra do muro estava o pátio, às escuras sob os meus pés. A leste, o mar ganhara uma coloração cinzenta e indistinta, escura e misteriosa. E à beira d'água, a areia cinza, de vidro e cristais vulcânicos, reluzia como uma praia de diamantes. Atrás de mim, o lampião de parafina emitia seu brilho quente e intenso. Fechei a porta, passei a chave e entrei no cercado onde Morro jazia, junto com suas últimas vítimas, o cão de caça, a lhama e mais alguns animais infelizes. Com o rosto robusto, tranquilo, mesmo após uma morte terrível, com os olhos escancarados para a lua branca mais acima. Sentei-me na beirada da pia e, com o olhar voltado para aquela massa macabra de luz prateada e sombras agourentas, comecei a elaborar planos na minha mente. De manhã eu juntaria algumas provisões no bote a remo, e depois de acender a pira funerária, voltaria para a desolação do alto mar. Senti que para Montgomery não haveria salvação. Ele estava identificado demais com aquele povo-bicho, inutilizado para o convívio humano. Não sei por quanto tempo fiquei lá sentado, pensando. Deve ter sido mais ou menos 1 hora. Então meu planejamento foi interrompido pela volta de Montgomery. Ouvi um grito de muitas gargantas, um tumulto de exultação atravessando a praia, berros e urros exaltados que pareceram parar à beira d'água. A comoção se elevou e desapareceu. Ouvi sons de impactos fortes e de madeira se partindo, mas não me preocupei com isso àquela altura. Uma entoação desconexa começou. Meus pensamentos se voltaram de novo para a minha escapada. Levantei, peguei o lampião e fui até um depósito examinar uns barris que tinha visto por lá. Em seguida, fui checar o conteúdo de algumas latas de biscoito, abrindo uma delas. Com o canto do olho, percebi um brilho avermelhado e me virei de forma abrupta. Atrás de mim, no pátio, sem cores definidas sob a luz do luar, estava a pilha de lenha em que jaziam Morro e suas vítimas mutiladas, uns jogados sobre os outros. Pareciam estar engalfinhados em um último confronto de vingança.
Os ferimentos abertos estavam pretos como a noite. O sangue que escorria estava empoçado sobre a areia. Então eu vi, sem entender muito bem, a causa do meu sobressalto. Um brilho intenso que dançava sobre a parede oposta. Interpretei erroneamente o fato, atribuindo a um reflexo do meu lampião bruxuleante, e me voltei de novo para os conteúdos do depósito. Consegui vasculhá-lo o quanto era possível para um homem de um braço só, encontrando um ou outro alimento que separei para o almoço do dia seguinte. Meus movimentos eram lentos e o tempo passou depressa. Logo, a luz do dia chegou. A intuação acabou, dando lugar a um clamor, e então recomeçou, transformando-se em um tumulto repentino. Ouvi gritos de mais, mais, um ruído que parecia uma briga e então um berro enlouquecido. O caráter dos sons mudou de forma tão intensa que minha atenção foi capturada. Saí para o pátio e fiquei à escuta. Então, cortante como uma faca, em meio à confusão, espolcou o tiro de um revólver. Saí correndo para o meu quarto pela porta interna, ouvindo alguns caixotes atrás de mim escorregarem e se chocarem uns contra os outros, além de um vidro se espatifando no chão do depósito. Não dei importância para isso. Abri a porta externa e olhei para fora. Na praia, perto do abrigo dos barcos, uma fogueira ardia, lançando uma chuva de faíscas acesas sobre a imagem indistinta do amanhecer. Ao redor do fogo havia uma massa de vultos escuros. Ouvi Montgomery gritar meu nome. Comecei a correr imediatamente na direção da fogueira, com o revólver em punho. Vi o brilho rosado da pistola de Montgomery disparando uma vez, perto do chão. Gritei com todas as minhas forças e atirei para o alto. "O mestre!" ouvi alguém gritar. A massa de vultos escuros se separou em unidades esparsas sob a luz dançante do fogo. A multidão de membros do povo-bicho fugiu em pânico pela praia. Num estado de ânimo exaltado, atirei contra suas costas em fuga enquanto desapareciam nos arbustos. Então me voltei para os vultos no chão. Montgomery estava deitado de costas, com um homem-bicho de pelos prateados esparramados sobre seu corpo. O bruto estava morto, mas ainda segurando Montgomery pela garganta com suas garras curvadas. Logo ao lado estava Emmeline, de bruços na areia, com o pescoço aberto por mordidas e a parte de cima da garrafa de conhaque partida na mão. Duas outras figuras estavam caídas junto ao fogo, uma imóvel, a outra grunhindo alto, de tempos em tempos erguendo a cabeça lentamente antes que despencasse de novo. Segurei a criatura cinzenta e a arranquei de cima do corpo de Montgomery. Suas garras se prenderam ao casaco rasgado quando a arrastei para longe. Montgomery estava roxo e quase não respirava. Joguei água do mar em seu rosto e apoiei sua cabeça no meu casaco enrolado. Emmeline estava morto. A criatura ferida junto ao fogo era um homem-lobo com o rosto peludo e cinzento. Tinha a parte inferior do corpo sobre a brasa ainda acesa. A infeliz criatura estava tão ferida que por misericórdia estourei seus miolos imediatamente. O outro bruto era um dos homens touros, com o corpo envolvido em panos brancos. Também estava morto. O restante do povo-bicho tinha desaparecido da praia. Fui até Montgomery de novo e me ajoelhei a seu lado, lamentando minha ignorância a respeito da medicina. A fogueira ao meu lado estava apagada e restavam apenas vigas de madeira em brasa perto do centro, misturadas com cinzas e carvão. Perguntei-me por um instante onde Montgomery tinha conseguido aquela madeira. Então, vi que o dia estava raiando. O céu ficou mais claro, a lua foi perdendo o brilho e se tornando opaca contra o azul luminoso do dia. O céu a leste estava tingido de vermelho. Foi quando ouvi um baque surdo e um sibilado atrás de mim. Olhando ao redor, fiquei de pé com um grito de horror. Contra o céu do amanhecer, grandes massas de fumaça preta subiam do cercado e em meio às manchas escuras era possível ver as manchas avermelhadas.
O telhado de palha fora atingido. As chamas curvadas que cresciam alcançaram o topo da construção. Um jato de fogo foi expelido pela janela do meu quarto. Imediatamente me dei conta do que acontecera. Lembrei que tinha ouvido um vidro se espatifando. Quando corri para ajudar Montgomery, derrubei o lampião. O desespero de tentar salvar algum conteúdo do cercado era evidente. Minha mente se voltou para o meu plano de fuga e me virei às pressas para o local onde os 2 barcos ficavam atracados na praia. Não estavam mais lá. Havia 2 machados largados na areia ao meu lado, com farpas e lascas espalhadas ao redor, e os restos da fogueira se revelavam cada vez mais escuros e carbonizados sob a luz do amanhecer. Ele tinha queimado as embarcações como desforra contra mim, para impedir nosso retorno ao convívio humano. Uma convulsão súbita de raiva sacudiu meu corpo inteiro. Tive que me segurar para não arrebentar sua cabeça enquanto o tolo estava caído aos meus pés. Foi quando sua mão se moveu em um gesto tão frágil e patético que toda a minha ira desapareceu. Ele grunhiu e abriu os olhos por um instante. Eu me ajoelhei ao seu lado e levantei a cabeça. E levantei sua cabeça. Ele abriu os olhos de novo, encarando silenciosamente a alvorada, e então se voltou para mim. Suas pálpebras desabaram. Desculpe, ele falou com grande esforço. Em seguida, pareceu pensativo. Acabou, ele murmurou. Este universo idiota acabou. Que confusão. Fiquei só ouvindo. Sua cabeça caiu de lado sem forças. Pensei que se bebesse algo, ele poderia reviver, mas não havia bebida alguma por perto, nem algum recipiente que pudesse ser usado para transportar algum líquido até ali. De repente, ele pareceu ficar mais pesado. Meu coração gelou. Agachei-me até seu rosto e pus a mão dentro de sua blusa. Ele estava morto. E nesse momento foi atingido por uma linha de calor, o toque do sol, que se erguia a leste além da baía, lançando seu brilho pelo céu e transformando o mar escuro em um furor de luz deslumbrante. Os raios do sol pousaram de forma gloriosa naquele rosto franzido pela morte. Apoiei sua cabeça no travesseiro improvisado com o meu casaco e fiquei de pé. Diante de mim estava a desolação reluzente do mar, aquele ermo terrível em que eu tanto já havia sofrido. Às minhas costas havia a ilha, iluminada pela alvorada com seu povo-bicho em silêncio e longe da vista. O cercado, com todas as provisões e munições, queimava ruidosamente com explosões repentinas de chamas, muitos estalos e, de tempos em tempos, um som de desmoronamento. A fumaça espessa seguia para o lado oposto ao da praia, pairando sobre as copas das árvores na direção das cabanas na ravina. Ao meu lado estavam os restos carbonizados das embarcações e 5 cadáveres. Nesse momento apareceram nos arbustos 3 membros do povo-bicho, com seus ombros curvados, suas cabeças protuberantes, suas mãos disformes e olhos hostis e inquisitivos, avançando na minha direção com gestos hesitantes. Capítulo 20. Sozinho com o povo-bicho.